Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver a nossa energia da semana pelo tarô. Eu sou a Tata Gentil, sou astróloga, taróloga. Para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, não deixa de se inscrever se gostar desse vídeo ou de outros que eu tenho aqui no canal também, tá? Então toda semana a gente faz essa tiragem para a gente ver a energia da semana. Do dia 25 de outubro, dia 31 de outubro. Qual é o arcano maior que vai estar regendo essa semana, né? Que vai ser que vai dar um maior direcionamento. De novo, outra semana, o pendurado, né? Mais uma semaninha aí que a gente precisa ter muita paciência. Vamos ver qual que é a energia mais desafiadora e a mais fluente, né? Eu sempre tiro a dualidade, porque a gente vive uma dualidade. Então, o enforcado ele traz essa dificuldade, então coisas do passado vindo à tona, gatilhos emocionais, muitas reflexões, né? A gente ainda não consegue avançar totalmente se a gente não tiver uma postura de desapego, né? Se a gente não tiver uma postura de coragem rumo ao novo, né? O enforcado ele fala muito sobre isso e ao mesmo tempo é uma carta muito espiritual, né? É uma carta de muita cumplicidade, espiritualidade, que a gente precisa ter muita fé, né? Porque justamente a gente não consegue agir conforme a gente gostaria, então a gente precisa confiar no processo, né? É uma carta que pede muito essa confiança, é uma carta. Enfim, daqui a pouco eu falo mais, vamos ver o que tá mais desafiador nessa semana. As de espadas, realmente a gente não vai conseguir avançar muito, não. E o que tem mais de fluência aí? 5 de copas, né? Então, o que a gente precisa essa semana, de fato, é resgatar, reconectar com coisas. Vou virar aqui. Pronto, tive que resolver aqui que estava dando problema. Então, é uma semana que a gente precisa ter muita paciência, muita colocar o coração na frente das coisas, porque a razão não vai ser um ponto positivo, né? A gente precisa tomar muito cuidado com a agressividade, né? Da gente as impulsividades, pensar muito antes de agir, porque a gente não vai estar com essa coragem toda, essa consciência de agir assertivamente. A gente até pode estar no impulso, na coragem, mas a gente pode muitas vezes fazer coisas das quais a gente pode se arrepender depois, né? O 5 de copas já meio que fala um pouco sobre isso. E o pendurado, né, pede para a gente ter muitas reflexões, então pensar antes de agir para não magoar ninguém, para não machucar ninguém, para não fazer nada que a gente vá se arrepender depois, né? Tanto de falar quanto de agir. É uma carta que o que é mais positivo para a gente essa semana é ter muita consciência das nossas emoções, mudar um pouco as nossas, fazer uma reciclagem emocional, sair das mágoas, ir para um caminho de perdão, de aceitação, né? E tudo mais que a gente possa romper com aquilo que está estagnando nossas vidas. E muito do que essa semana mostra aqui, o que está estagnando, o que está atrapalhando, são as emoções. Então, a gente se infla, né? Fica com raiva, alguma coisa, qualquer tipo de emoção muito complicada demais e que está sendo repetitiva, não é uma coisa que acontece no momento, né? O enforcado fala que tem coisas antigas que vira e mexe e vem à tona, né? Então, essa semana a gente pode ter muitos gatilhos de perceber, puxa, eu sempre fico desse jeito quando acontece alguma situação parecida com esta, né? Então tá na hora de eu mudar. Tá na hora de eu ter mais autoconfiança, ter fé, né? De repente de eu ter uma outra postura, de colocar limite, de dizer não, sair da passividade. Então, o 5 de copas, ele mostra um pouco da necessidade da gente mudar as nossas emoções, reciclar, transformar algumas emoções. É porque muito das nossas emoções é que traz a reação, né? Às vezes a gente não pensa, às vezes o ser humano a gente tem dificuldade de fazer uma separação do que é sentimento e pensamento, de tão integrado às vezes que é o negócio, mas geralmente a emoção vem primeiro e a gente pensa depois, né? Principalmente se for uma emoção muito apaixonada, instintiva. Então a gente geralmente sente, aí pensa, fica naquela paranoia, na caraminhola, e quando vai fazer uma ação, faz uma ação não assertiva, faz alguma bobagem, né?
Então, essa semana vem pedir para a gente ter esse alerta, esse cuidado para não fazer nada no calor da emoção e aproveitar essa semana para a gente recuperar, reconquistar, reconectar com situações que a gente percebeu que já não deu muito certo e que a gente quer melhorar. Por exemplo, é uma boa semana para a gente pedir desculpas para alguém, recuperar um projeto, ir atrás de uma situação que a gente deixou passar, mas de repente pode ter uma segunda oportunidade aí vindo à tona essa semana. Então, uma semana que tem uma colherzinha de chá pra gente que ficou dormindo no ponto aí de recuperar alguma coisa, né? E agora eu vou dar os conselhos que eu sempre dou com o baralho cigano para todos os signos, tá? Então a gente precisa ter ouvir muito a intuição também essa semana, né? Ouvir o coração, perceber que nem tudo tá perdido, não desistir, ter cuidado com a tendência a desistir ou procrastinar das nossas responsabilidades, ficar sempre no jogo de acusação, que a culpa é do outro, eu tô assim por causa do outro, então tomar muito cuidado com isso também. O 5 de copas fala muito sobre isso, então nem tudo tá perdido se a gente se resgatar, se a gente se amar, se a gente se priorizar e que dá para recuperar algumas coisas que a gente acha que não dá, né? Se a gente tiver coragem para tomar uma atitude definitiva sobre algumas situações que podem estar nos limitando. Que o enforcado fala que a gente está pendurado porque a gente quer, a gente pode sair dessa situação se a gente tiver literalmente isso, coragem para mudar as nossas emoções, né? Então não adianta a gente agir e ficar remoendo aquela situação, né? Ficar na mesma emoção, na mesma postura emocional, né? De vítima ou de sofredor, reclamação, tudo isso tá dizendo que não vai dar muito certo, tá, gente? Vamos lá, arianos, qual que é o conselho para vocês? A casa, então, aqui o conselho é manter o foco naquilo que precisa ser feito, não inventar roda. A casa fala de segurança, de sustentação, de proteção, também fala de afeto, né? Então é uma semana para se manter o mais seguro possível, nada de fazer nada arriscado, nada muito, né? Aquela semana de organização e seguir, né? Devagar e sempre. Também pode ser uma semana mais lenta, onde as coisas precisam de ter muito carinho, muito cuidado para elas poderem fluir, né? Taurinos, ó, como um conselho aqui, mudanças, né? Então aqui a foice já vem falar que é uma semana que precisa ter alguma atitude de mudança, desapego, tem jogo de cintura para poder levar bem essa semana, né? Geminianos, o sol, aqui é uma semana que precisa trazer alegria, motivação, né? Colocar sempre essa energia para que as coisas fluam. Então, cuidado com tristeza, cuidado com desânimo, né? Também cuidado com essa necessidade de ser tudo do seu jeito também, então, que o sol também fala sobre isso, né? E acreditar na sua capacidade de se reinventar, né? De fazer as coisas acontecerem com a sua criatividade, tá, geminianos? Cancerianos, também é uma carta de mudanças, nuvens, mas está falando para você ter muito cuidado com ansiedade, pensamentos negativos, paranoia. Então, buscar descansar a mente, buscar pensar em coisas mais, né? Pode ser uma semana muito agitada, em que a cabeça não para. Então, tomar muito cuidado com essa agitação mental. Leoninos, aqui a carta da morte fala para você cessar também algumas coisas que não estão dando certo, finalização, né? Então é uma carta que fala assim: toma a atitude de finalizar. De repente é uma carta que fala para você descansar mais, para você se cuidar mais. Então, como um conselho resolva aquilo que precisa ser resolvido, né? Não procrastine, não fica levando situações que não estão legais para frente. Virginianos, conselho, a criança, focar realmente no novo, focar na sua capacidade de se reinventar, focar em novas ideias, novos estudos, novas coisas para você trazer uma leveza para sua semana, tá? Librianos, ó, cuidado com as dúvidas. Então, é uma semana que você precisa tomar decisões. Escorpianos,
Uma semana que pede planejamento e calma, né? Uma semana que você precisa olhar para os seus objetivos, para os seus planos de uma forma mais ampla. Também cuidado com as ideias fixas, de pensar somente numa situação, tem que ser desse jeito. Então aqui tá falando para dar uma, né? Abre. Sagitarianos, ó, aqui falando para você renovação. Então, como um conselho, falando para você literalmente colocar leveza nas coisas que você for fazer, cuidado com ansiedade, cuidado com preocupação, ver o novo, ver a beleza da vida, né? Ver as coisas simples e também falando que tem algumas coisas que precisam ser finalizadas e outras iniciadas, né? Não ter medo de começar coisas novas, também não se deixar levar pelas aparências só das coisas, né? Colocar profundidade aí. Capricornianos, organização, método, disciplina, foco, muito trabalho, né? Então, uma semana que pede para você tomar cuidado com o caos, com a bagunça, né? Aquarianos, ó, conselho, tomar muito cuidado com a sua comunicação. A comunicação é um ponto provavelmente forte essa semana. Expor as suas ideias é legal, tudo, mas tomar cuidado com o negativo que é fofoca, falação, julgamentos, né? Se deixar levar por discussões também, tudo isso pode ser negativo. E piscianos. Cuidar da sua energia espiritual, cuidar da sua energia como um todo, né? Cuidar do seu físico, se cuidar, não se deixar ficar numa situação de preocupação excessiva, de irritação, de autoritarismo. Então, ficar num processo de mais calma é importante, porque senão pode ser uma semana super tensa, super desafiadora. Falei de todo mundo, não esqueci de ninguém. Então é isso, pessoal. Um beijo, uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.